Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Davidson Santana, o seu professor de matemática. Fala uma coisa para mim. Você é capaz de distinguir a posição que duas retas ocupam no plano cartesiano sem precisar desenhá-las? É isso que você verá neste vídeo se continuar comigo após a vinheta. Maravilha total! Antes de tudo, gostaria que você já deixasse o teu like aí nesse vídeo, tá certo? E clicasse no botão de inscrever-se que fica logo aqui abaixo, tá certo? O botãozinho vermelho. Aproveita também e clica no sino para ativar as notificações. E bora combinar uma coisa. Se no final desta aula ela não atender às suas expectativas, você faz o seguinte, desmarca o like, tá certo? Então, continua comigo, vamos começar aqui a nossa aula. Beleza, pessoal. Antes de começarmos na parte fundamental aqui da nossa aula, é interessante a gente lembrar que duas retas no plano cartesiano, elas podem ocupar as seguintes posições aqui. Então, deixa eu colocar aqui em azul para vocês. Quando você tem duas retas no plano cartesiano, existem duas possibilidades de posicionamentos para elas. Elas podem ser paralelas. E aí o que são retas paralelas? Elas possuem a mesma inclinação. É importante a gente lembrar disso, tá? Retas paralelas possuem a mesma inclinação, além de não se encontrarem, tá certo? Possuem a mesma inclinação. Outra possibilidade de posicionamento de duas retas, tá? É se elas forem aqui concorrentes. E aí, retas concorrentes, a principal característica delas é que elas não possuem a mesma inclinação. Não possuem a mesma inclinação, tá? E aí eu já estou com o básico aqui do posicionamento delas e vamos abrir um pouco mais isso daqui. Retas paralelas, elas podem ser distintas, tá certo? Distintas. E o que significa isso? Significa dizer o seguinte, que elas são diferentes, tá? Deixa eu utilizar aqui uma corzinha diferente. Aqui, ó. Então, suponha que aqui é o eixo X. Então, aqui o eixo X. E eu tenho aqui duas retas que são paralelas. Eu vou traçar essa reta aqui, ok? E vou traçar esta outra reta aqui. Então, essas minhas duas retas, elas serão paralelas, tá? Deixa eu trocar aqui a ponteira. Então, elas são paralelas se esse ângulo de inclinação delas aqui, o ângulo da primeira e o ângulo da segunda, eles forem iguais, tá? Elas tiverem a mesma inclinação. Só que eu também posso ter retas paralelas coincidentes. É importante que você saiba disso também. Elas são coincidentes.
E o que é isso? Coincidentes é quando você tem o seguinte. Vou traçar aqui de novo meu eixo X. Eixo X. E aí eu vou pegar aqui duas retas paralelas, só que coincidentes. Eu vou ter essa reta em vermelho aqui. E eu vou pegar uma outra de uma outra cor, só para poder simbolizar que elas são coincidentes. E aí elas serão quase que indistinguíveis, não dá nem para diferenciar uma da outra. Então essa aqui são as duas classificações que nós temos de paralelas. Paralelas distintas e paralelas coincidentes. Paralelas possuem a mesma inclinação. Já as concorrentes, elas possuem aqui a seguinte classificação, seguinte desdobramento. Elas podem ser concorrentes perpendiculares. E aí, lembre-se que perpendicular significa dizer que as duas retas elas formam entre si um ângulo de 90 graus, tá? Então, suponho aqui que essas duas retas que eu tracei, elas formem um ângulo de 90 graus entre si. Então, um ângulo reto aqui, tá? Então, formam-se 4 ângulos retos. E a última classificação de retas concorrentes, tá certo? Vou organizar as coisas aqui na tela. É se essas retas concorrentes elas forem oblíquas. Oblíquas é o oposto aqui de perpendicular, ou seja, as retas elas se encontram, tá certo? Elas vão se encontrar aqui, porém o ângulo de inclinação, o ângulo entre elas formado, não o ângulo de inclinação, mas o ângulo formado entre elas aqui, chama aqui de θ, e esse outro aqui de alfa, tá certo? Esse θ e esse alfa, ambos serão diferentes de 90 graus. Tranquilo? Bora agora saber realmente como é que a gente faz para encontrar a posição das duas retas sem que seja necessário a gente desenhá-las, apenas fazendo as contas. Então, deixa eu rolar um pouco mais aqui a página, tá certo? E bora continuar. Então, a ideia aqui é a seguinte: eu quero saber como é que a gente vai proceder para encontrar a posição das duas retas. Eu vou partir da seguinte ideia aqui. Se duas retas elas são paralelas, a primeira conclusão que nós tiramos que, por definição, vamos chamar aqui as inclinações delas de θ1 e θ2, as inclinações destas retas, elas são iguais, tá? E aí, como as inclinações são iguais, significa dizer que as tangentes desses ângulos aqui, né? A tangente de θ1, ela vai ser igual à tangente de θ2. E isso daqui é verdade porque a inclinação de uma reta, tá? Ela sempre vai variar de 0 grau até 180 graus. Quase que o professor se enrola aqui num trava-línguazinha. Então, continuando. Se os coeficientes aqui, as tangentes, são iguais, a gente sabe que a tangente do ângulo de inclinação é o coeficiente angular da reta. Então, significa dizer que o coeficiente angular da primeira reta é igual ao coeficiente angular da segunda reta.
E com isso eu chego numa relação importantíssima aqui. Duas retas sempre serão paralelas, tá? Aqui, ó, as retas sempre serão paralelas se os seus respectivos coeficientes angulares eles forem iguais, tá? E aí eu vou fazer um resumozinho aqui antes de partirmos para a aplicação. E aí qual é a conclusão que a gente chega após tudo isso? Esse C ficou pela misericórdia. Vamos ajustá-lo aqui. Conclusão. Conclusão. As duas retas elas podem ser paralelas. E se elas forem paralelas, tá? O coeficiente angular da primeira tem que ser igual ao coeficiente angular da segunda reta. Já se elas forem ali concorrentes, como retas concorrentes não possuem a mesma inclinação, significa dizer que os seus coeficientes angulares aqui são diferentes. Então, essa nossa conclusão aqui, tá ok? Ela é importantíssima. Constitui-se numa ferramenta que nos ajuda a julgar o posicionamento entre duas retas no plano cartesiano, sem que seja necessário a gente desenhar estas retas, tá? Então, bora agora para uma aplicação aqui do que acabamos de ver. Então, deixa eu apagar essa tela aqui. Então, bora lá. Um exercíciozinho aqui prático, tá? Para colocarmos aqui em ação aquilo que acabamos de ver. Considere as retas do plano cartesiano R. Vamos destacar aqui as retas, né? Foram dadas. R e Y igual a menos 3x mais 5. A reta S, 12x mais 4y menos 1 igual a 0. E a reta T, que é y igual a 3x menos 10. E aí já vamos colocar já os nossos neurônios para agirem de maneira bem objetiva. Como o exercício pede aqui para a gente determinar, para que determinemos aqui as posições relativas das duas retas, ou seja, se elas são paralelas ou se elas são concorrentes, o fundamental é que tenhamos aqui os coeficientes angulares de cada uma delas, tá? E aí, ó, na letra A, pede para que a gente determine a posição entre a reta R e a reta S. Então, tranquilidade total, porque o coeficiente angular da reta R, vou chamar aqui M de R, tá? Ele é menos 3, beleza? Agora, e o coeficiente angular da reta S? Quanto é que é o coeficiente angular da reta S? Não é difícil, tá? É fácil. O que é que a gente faz? A gente vai pegar aqui a equação que representa a reta S no plano cartesiano, que é uma equação geral, 12x mais 4y menos 1 igual a 0. Então, 0. E aí a gente vai fazer o seguinte, vamos isolar o y. Então vai ficar aqui 4y igual a menos 12x mais 1. E continuando aqui, dividindo os dois lados da equação por 4, nós vamos encontrar aqui, o 4 vai dividir todo mundo do lado direito, vai ficar menos 3x mais 1/4. E aí a gente já encontrou o que queríamos aqui. Coeficiente angular da reta S é menos 3.
E aí nós encontramos que é menos 3. Ora, se os coeficientes angulares são iguais, a conclusão que a gente tira é que as retas são paralelas. Tranquilo aí? Beleza, bora agora para o item B. Deixa eu separar as coisas aqui com uma linha vertical. Tranquilidade. Bora agora trabalhar do nosso lado direito aqui. E o que a gente tem que fazer aqui agora é encontrar a posição relativa entre a reta R e a reta T. Aí observe o seguinte, reta R, a gente já sabe o coeficiente angular. O coeficiente angular da reta R é menos 3. O que eu preciso saber é o coeficiente angular aqui da reta T. Coeficiente angular da reta T. E essa tarefa é super tranquila, porque o coeficiente angular aqui, ó, da reta T é 3. Tá? É 3. Agora observem aqui, menos 3 é diferente de 3. Qual é a conclusão que nós tiramos disso daqui? Se os coeficientes angulares são diferentes, as retas são concorrentes. Tranquilo aí, pessoal. Beleza. Então, deixa eu trocar a tela aqui para vocês. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, não se acanhe não. Deixa o teu comentário com tua dúvida aqui abaixo, que assim que eu ver, eu vou responder a tua dúvida, tá? E faz o seguinte, se você ainda não se inscreveu, né, que foi um apelo que eu fiz lá no início, inscreva-se, tá certo? Clica no sino para ativar as notificações e ficar por dentro das novidades aqui quando aparecer o próximo vídeo no canal. Deixa o teu like também, tá certo? E compartilha esse vídeo com outras pessoas. Até a próxima aula. Bye, bye.